Feliz tarde, feliz dia, né? Bom dia, bom dia. Não almoçamos ainda, estamos aqui para essa live de quarta-feira, na semana especial de Dia das Mães. Gente, eu confesso que eu tava um bom tempo, desde que eu me tornei mãe, sem querer falar do assunto de mãe. Loucura, né? A maioria de vocês me conheceram falando como resgatar o seu feminino, a sua prosperidade, através desse olhar, desse resgate com a relação da mãe. A maioria de vocês me conheceram desse lugar. E aí, né, a, aquela mulher que a gente viveu junto, que foi construindo o resgate, vários encontros maravilhosos passou pela revolução da maternidade, onde ela foi se tornar a própria mãe. E aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Quando eu fui para a maternidade, eu não tive mais vontade de falar sobre o resgate do feminino, sobre a nossa relação com a nossa mãe. Foi realmente algo que foi mudando internamente. Mas agora, com os grupos novamente que nós estamos, quem não está lá no grupo? Gente, estou vendo mulheres antigas da primeira, segunda turma. Rita, que saudade! Segunda turma do resgate, foram mais de 15, Rita, você abriu esse caminho. E agora 3 anos, né, afastada do resgate do feminino para viver outras coisas e também deixar nascer outras coisas para vocês. Então, nós estamos com um grupo gratuito Despertar Sistêmico. O link está na bio. Venha, porque é lá que acontece vários movimentos. Ontem eu coloquei um movimento que vocês estão acendendo dentro de mim. Semana passada eu coloquei lá no grupo. Vocês querem que eu fale sobre a nossa relação com a mãe? Faça movimentos profundos? E eu fiquei chocada com o que vocês responderam na enquete. Eu fiquei chocada, porque eu achava que era besteira falar disso, que eu já tinha falado muito disso, ninguém queria saber disso. E, na verdade, todas que votaram colocaram que ou já tinha feito o movimento, mas sabe que sempre precisa, ou que nunca tinha feito um movimento com a mãe profundo. Então, olha que poder. A Aline também, que fez o resgate, acho que foi a turma 8, né, Aline? Tá aqui, que linda. É muito bom reencontrar vocês nessa caminhada. A Renata tá nos nossos grupos e fez o resgate. Eliane, maravilhosa, saudade de você, Eliane. Quero ver você nos grupos novos. Jô, seja bem-vinda. Então, eu tô com fogo para falar sobre a nossa relação com a mãe. E o tema de hoje, ele chegou forte aqui, não sei como chega para vocês. A mãe que habita em nós. Como assim? A mãe que habita aqui dentro de nós. Como ela molda a nossa relação com o amor, com o dinheiro e com as nossas escolhas. Sente um pouquinho isso. Oi, Débora. Feliz dia, amada. Ai, quem é essa mãe que habita em mim? No grupo Despertar Sistêmico ontem, eu postei um movimento que eu vou falar sobre esse movimento aqui, da nossa criança olhando para nossa mãe. Mas agora, essa live, eu quero começar com um outro movimento que depois eles vão se juntar. É parecido? Pouco, mas ele vai dar um sentido diferente do que a gente fez ontem, tá? Então, pega aí uma folha, tá? Pega uma folha aí. Oi, Eliana, mulheres, estamos aqui entre mulheres. Meninas é uma parte nossa, né? Mas todas resgatando, se conhecendo, olhar para essa relação dessas imagens internas é puro autoconhecimento. E eu sei que vocês estão sempre nessa busca para se conhecer melhor, porque quem se conhece melhor toma decisões melhores, tá? Então, pega a sua folha que a gente já vai começar com o movimento aqui. Não tem nem tempo de, vou esperar a Fran falar e depois a gente vê o movimento que vai surgir. Nessa folha, eu vou convidar vocês a colocar duas colunas aqui, ó. Uma coluna e outra coluna, tá? Ela tá cheia de rabisco porque tudo que eu tenho para vocês é isso aqui, ó. A gente vai construir isso juntas hoje. Vamos trabalhar.
Então a gente vai começar assim, ó, só com duas colunas, mãe e vida, tá? Faz uma coluna com mãe, faz uma coluna com vida. Simples, fácil, pegaram aí? E aí você pode escrever ou em cima ou embaixo, fora da coluna, tá? Deixa o espaço que a gente vai trabalhar essa coluna. Fora da coluna, você vai escrever assim, ó. A vida, a vida tem a face da mãe. Segundo Bert Hellinger, ele traz a vida tem a face da mãe. Então, o espelho, né, a cara da mãe, é como se a vida ela vai ser um reflexo daquilo que eu vejo ali na minha mãe. Então, qual que é o primeiro movimento que a gente vai fazer aqui? A vida tem a face da mãe. Você pode escrever essa pergunta para a primeira coluna. Como é que eu vejo a minha mãe? Primeira coluna. Como é que eu vejo a minha mãe? Aí você vai colocando. Ah, vejo a minha mãe. Vai me dizendo aí que eu não quero sugestionar. Vejo a minha mãe. Como você vê a sua mãe? Às vezes é vítima, às vezes é narcisista, às vezes é guerreira, doente, não confio, distante. Como eu vejo, ó, a Michelle crítica, vejo a minha mãe crítica. Aí tem um material para vocês, gente, no final dessa live, ó, 6 tipos de mãe. Forte, tá? Então, quem mais? A Michelle vê a mãe crítica. Vai preenchendo e coloca aqui para me acompanhar você, tá? Como é que eu vejo a minha mãe? Então, na primeira coluna você vai colocando isso. Estão fazendo, gente? Estão acompanhando? A Adriana disse que eu já descrevi a mãe com as características que eu trouxe, né? Narcisista, vítima, às vezes a gente vê tantas coisas. Olha, a Jo colocou acolhedora, muito bem, é isso. Como é que você vê a sua mãe, tá? Você vai colocando aqui. E aí, pode encher isso. É bem importante. Quanto mais você aprofunda, mais resposta você vai ter. Então, talvez agora você bote uma, duas características, e ao longo do dia, da semana, vai vir alguns insights e algumas respostas. Isso aqui é poderoso, é bem simples e bem poderoso, tá? Realmente, quando eu comecei a minha caminhada sistêmica, eu comecei por esse caminho aqui, tá? Por essas perguntas. Elas mudaram, mexeram muito comigo. Ó, a Sueli falou que vê péssima, a mãe péssima, pessimista, desculpa, pessimista. Então tá. Então, aqui, depois vocês vão aprofundar. Agora a gente vai colocar do lado. Qual é a frase? A vida tem a face da mãe? Será que é isso? Depois vai ficar gravado, vocês podem voltar e fazer, tá? A Salete, acolhedora, sempre pensando mais em nós do que nela. Pensa nela muito pouco. Adriana, mas ela também foi a ovelha negra da família, corajosa, guerreira. Isso, vai colocando tudo, tudo ali, tá? Tudo, o que você já viu e que você vai percebendo. E aí, do lado, onde estava a coluna ali, vida, você coloca assim, ó. Como é que eu vejo a minha vida, tá? Como é que eu vejo a minha vida? Então, você vai respirar e você vai colocar as coisas que vierem aqui. Me conta aí, como é que você vê a sua vida hoje, né? Como é que você está vendo a sua vida hoje? E vai falando para mim, tá a sua vida, tá bagunçada, tá pessimista, tá, ai, tá difícil, tô sendo oprimida, tem muita pressão, não tô sendo reconhecida.
Ou tá sendo acolhedora, tá sendo generosa, tá surpreendendo. Ó, a Michelle tá travada. Uhum. Vida travada. Então tá pesada, tá difícil, né? Aham. Interessante. A Michelle tinha colocado lá na coluna da mãe como uma mãe crítica. E aqui na coluna da vida, travada. Então, vai tomando consciência como eu vejo a minha vida hoje. Isso é bem importante para o próximo passo do movimento que a gente vai fazer, tá? E aí, observa que se a mãe, a vida tem a face da mãe, se a vida tem a face da mãe, que é a nossa frase que nós iniciamos, você vai olhar para as duas colunas e vai perceber se de alguma forma você consegue ver esse espelho, esse reflexo. Poxa, a imagem interna que eu tenho da minha mãe é uma imagem de crítica, de narcisista, é uma imagem. E na minha vida eu sinto que as coisas acontecem exatamente assim, tá tudo travado, eu sou criticada demais, eu me critico demais. Parece que as pessoas querem tirar proveito de mim lá na mãe narcisista, tá? Ou então, não, a minha mãe, eu vejo a imagem de uma mãe acolhedora, e lá na vida eu vejo as pessoas, eu vejo a vida me acolhendo. Então, observa se essas duas colunas elas se encontram, se realmente elas parecem um espelho, né? Então, como eu tinha colocado para vocês, ó, um lado é como se botasse um de frente para o outro, um lado espelhando o outro. Então, essa é a primeira reflexão, o primeiro presente que eu quero trazer para vocês para essa live, e é só o começo, tá? Como já chegou aí, gente? Caiu alguma ficha? Percebeu algo já olhando para esse reflexo? Eu fico feliz com muito pouco, sem forças para acreditar em que eu posso mais. Mas também perceber nessa Leti o quanto que você vê fazendo na vida e às vezes não recebendo o suficiente, que é como eu vejo a minha mãe. Minha mãe fazia para todo mundo, mas ela não fazia por ela. Então, como que está você na sua vida hoje? Você por acaso sente que a sua vida é assim, você acaba fazendo para todo mundo e às vezes não ganha esse reconhecimento, ali pode encontrar esse reflexo, tá? A minha mãe é muito crítica, então eu vejo que as pessoas ao meu redor me criticam muito, a vida fica crítica para mim, sabe? Um caos, uma trava toda. A Michelle falou que faz sentido. Então, esse movimento ele vai dar esses insights aí para vocês. Segunda parte do movimento, gente, eu preciso das adultas de plantão. A minha vida é um reflexo da vida da minha mãe. Olha, Michele, isso foi o que você percebeu? Que de alguma forma você acaba repetindo a história dela? Então a gente vai ter muito, tem que fazer muito conteúdo, uma live vai ser pouco, né? Ai, mas é tão bom, gente, fazer esse caminho, porque a gente fica lá, às vezes, né, querendo olhar para uma iluminação que está tão distante da gente, sem olhar para a nossa raiz, para quem nós somos, para essas relações que muitas vezes ou nos ferem tanto, ou nos prendem tanto. Então, é muito importante esse movimento que a gente está fazendo, esse caminho aqui. Veja o quanto fui parecida com ela, desconfiada, reclamona, crítica, e não via isso. Eliana, na verdade, é o reflexo, não só como você se vê igual, mas quanto que a vida também te retribui desse jeito, acaba trazendo situações que refletem exatamente o jeito como eu vejo a minha mãe. Então, por isso que o tema da live, toda a história que a gente vai trazer, eu estou usando a imagem da mãe que habita em nós. A imagem. Como está dentro de nós essa imagem da nossa mãe? Ontem no movimento foi essa a pergunta que eu fiz. Qual é a imagem que a sua criança tem da sua mãe agora?
Então, várias coisas se revelaram, né? Depois eu vou voltar no exercício que vai ter a ver com a pergunta do grupo ontem, tá? Já foi mais, mas hoje nossa trajetória aqui estou muito melhor pensando em mim, mas estou 4 anos trabalhando. Isso, Salete. E também permitir que essas imagens internas de como a gente vê a nossa mãe, elas possam ir modificando também. Então, às vezes eu continuo, já fui, já me trabalhei, mas eu continuo vendo a minha mãe com aquela imagem fixa, ela se doando para todo mundo e não cuidando dela, né? Então, solta essa imagem, porque olha só. Estão preparadas? As adultas estão ativas aqui? Não quero falar com as meninas agora, eu quero falar com as mulheres. Me conta aí se eu posso dar esse passo com vocês. Eu vou trazer uma realidade que vai doer. Eu sei que tem muita gente que fala de mãe, eu sei que. Mas eu nunca trouxe da forma como eu vou trazer agora, tá? Mesmo já fazendo tanto resgate. Mesmo para quem já é mãe, estamos no especial Dia das Mães. Agora eu sou mãe, então eu me coloco no lugar de filha e me coloco no lugar de mãe também, tá? Adulta, não existe mãe neste planeta que esteja 100% disponível para os seus filhos. Não existe mãe que esteja 100% disponível para os seus filhos. E isso é uma realidade que você precisa trazer para o seu coração, porque eu lá no começo eu ouvia gente falando, ai, vocês romantizam, a constelação romantiza a mãe. Eu disse, na verdade, sem perceber, a Adriana falou, estão prontos para eu ver. A verdade é que não é a constelação que romantiza a mãe, é as nossas crianças internas que ficam romantizando a vida. Ai, porque eu queria ter tido uma mãe 100% disponível para mim, uma mãe extremamente acolhedora, mas que incentiva eu ir para a vida, uma mãe que me ajuda, mas que também, sabe, abre caminho para mim. Enfim, essa é uma visão romantizada, idealizada. Agora, quando eu chego aqui e falo para vocês, ei, mulher. Nem você, como mãe, e nem a sua mãe, nenhuma mãe do mundo está 100% disponível para o filho. E essa é uma culpa das mães, quando a mãe quer fazer outra coisa que não seja estar ali presente com os filhos, né? Como mãe, que a gente teve mãe ausente, quando a gente vai se ausentar do filho, vem a culpa. Por quê? Porque a nossa criança sofreu com uma mãe ausente. Então, eu não quero ser uma mãe ausente para minha filha. Mas a minha filha não sou eu, entende? Então a sua mãe, ela, ela é filha, ela é esposa, ela é muitas coisas antes de você. Ela é profissional, ela é mulher, ela é muitas coisas antes de você. Então, olha aqui, adulta, tá pronta para essa verdade? Outra verdade que eu vou dizer? Primeiro é que nenhuma mãe está 100% disponível para os seus filhos. E a gente vai aceitar e vai acalmar nossa criança interna e dizer: é, minha criança, eu vejo o seu sonho, mas nenhuma mãe pode dar isso. E a segunda verdade é: essa vai doer. A dificuldade que você tem com a sua mãe é uma dificuldade sua. Não tem a ver com ela. Essa dá para engolir até seco. Como é que chega aí? A dificuldade que você tem da sua mãe, a imagem que você tem da sua mãe é uma imagem sua, é uma imagem que você tem. Claro, Fran, mas eu tenho essa imagem por tudo que eu vivi com ela. Sim,
mas ela é uma imagem sua. Ela não quer dizer o que a sua mãe é como um todo. Ela é uma parte da sua mãe. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de como nós percebemos a nossa mãe. Porque se vocês observarem, gente, eu não sei se vocês vivem isso, mas é comum que às vezes uma conversa de irmãos, um fala, pode ser até irmãos gêmeos, um fala da mãe de um jeito e o outro fala da mãe de outro jeito. Cada um vê a mãe do seu próprio jeito. Eu tenho um irmão por parte de mãe, tá? Tem muitas coisas que a nossa imagem são parecidas, elas se encontram. Só que eu sou bem mais velha que meu irmão. Eu tenho uns 10, 11 anos de diferença. A forma como ele vê agora minha mãe já não é mais a forma como eu vejo. Entendem? Então, sempre tem a ver com a minha própria imagem. Então, por isso que eu falei, a mãe que habita em nós, como que é a imagem dessa mãe que habita aqui dentro de mim? Ela não é uma imagem absoluta que define exatamente a sua mãe. Ah, mas a minha tia veio igual a minha mãe, mas meu tio, eu atendi uma mulher essa semana que falava exatamente isso. É, eu estou mais perto da minha tia, dos meus tios, porque eles conhecem mais a história da minha mãe. Só que eles me falam algumas coisas que eu não posso acreditar na minha mãe. Então, olha a imagem. Minha mãe não é confiável. Eu vou construindo essa imagem. Mas a minha mãe é muitas coisas dentro dela. Ela é irmã, ela é filha, ela é mulher, ela é companheira, ela está vinculada a muitas histórias que ela nem sabe, ela é inconsciente, ela é tudo o que nós também somos. Então, não é desconfortável quando chega alguém e diz: você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, e você olha e diz assim: nossa, essa pessoa acha que me conhece, mas na verdade ela não sabe de nada sobre mim. Esses dias aconteceu uma situação bem assim comigo que eu disse: uau, que bom perceber que eu sei mais sobre mim do que a pessoa. Ela acha que tá vendo, eu só estou sendo um espelho para ela. Foi muito bom perceber isso, gente. Porque se a gente não assume a responsabilidade sobre essas imagens internas, a gente fica muito vulnerável também ao que os outros imprimem de imagem para gente. Então, aquela mãe que não pode, uma frase de Bert, ó, quando a mãe não pode ir em direção à sua filha, é porque está complicada com a sua própria mãe. Assim, a filha assume o lugar da mãe. Isso, gente, dá um problema na nossa vida. Se a gente pega a obra de Bert, onde nós somos pequenas e a nossa mãe é grande, é como a gente não pede uma montanha. A gente consegue ver a montanha inteira? A gente vê uma parte, a gente está vendo o pé da montanha, a gente até olha o topo, tudo, mas a gente não sabe o que tem pelo caminho com detalhes. A gente não sabe com detalhes o que tem lá em cima. Então, já trabalhando a hierarquia aqui com a gente, a nossa mãe chegou antes na vida. Às vezes 10 anos, 10, Deus me livre, né? Mas mulheres engravidadas cedo, às vezes com 15 anos, às vezes com 18, às vezes com 30. Eu fui mãe com 35, 34. Então, eu estou 34 anos de história, fora o que eu trago da minha ancestralidade, antes da minha filha. Então, eu sou uma montanha com 34 anos de informação antes. Aí a minha filha me olha ali de baixo e acha que sabe de tudo de mim. Tem até um meme que é muito legal, né?
Quando a gente é mãe, o nosso passado não pode ser revelado. Mãe, você matava aula? Não, minha filha, eu não matava aula. Eu estava lá sempre a primeira pessoa da classe, porque a gente quer ser um exemplo. Mas a verdade é que eu adorava fugir da aula. Vocês entendem? Porque a gente quer inspirar os nossos filhos a fazerem boas escolhas. Mas nós temos muitas histórias antes disso, tá? Então, as mães perfeitas não trariam aquilo que temos de melhor em nós. Ah, Fran, mas a minha mãe desperta o nosso pior. Sim, mas é aquilo que a gente precisa resolver. Esse pior tá te mostrando informações preciosas sobre você. E agora eu vou entrar numa parte bacana desse nosso encontro. Querem saber os tipos de mães? Eu fiz um documento que eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os tipos de mães, que vocês vão se identificar, vai rolar muita consciência aí, tá? É a imagem interna que nós temos da nossa própria mãe, lembre sempre disso. São 6 tipos, 6 modelos, existem muito mais. Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas eu vou falar do que eu consegui, vocês já vão entender e já vai servir para esse exercício que a gente fez agora, tá? Então, olha só. A Michelle falou, bah, chegou forte aqui. Chega, né, gente? Eu acho que um grande ganho foi eu baixar o meu nariz para minha mãe e ver que eu sou bem arrogante. E que eu julgava muito, né, nesse lugar de que eu sei quem ela é e é a verdade, como eu vejo ela é que é a verdade, não sei o que. Ai, eu não sei de nada. Ela teve uma história muito além do que eu vi, do que eu convivi, do que eu conheço, né? Então a Adriana falou perfeito essa frase. Que bom, a frase de Bert, né? Da mãe que não consegue olhar ir em direção à filha porque também não foi em direção à sua própria mãe. Tá? Então, aquela que não consegue ser uma boa filha vai ter muita dificuldade de ser uma boa mãe, porque ela acha que ela vê o filho dela, mas ela não vê. E isso é muito triste quando a gente vê nas mentorias, as mulheres ficam, meu Deus, que difícil olhar, né? Mas a gente começa a trazer movimentos que mostram assim que o que a nossa cegueira não deixa a gente ver, tá? Mas vamos lá para os tipos de mães. A mãe mais falada da internet, mãe narcisista. Então, a imagem de mãe que nós temos dentro de nós. Já fui julgadora dela, hoje trabalha na nossa relação. Mãe narcisista, quem quer saber sobre a mãe narcisista aqui? Então, olha aqui, um pequeno resumo, vou ler para vocês. A mãe narcisista, ela demonstra inveja, ciúmes, ela vê a filha como uma ameaça. Ela coloca uma lupa nos defeitos da filha, iniciando frequentemente essa disputa lá na adolescência. Quando a filha começa a florescer, essas mães tendem a interditar a relação da filha com o pai, porque se sentem ameaçadas no papel. Então, essa mulher que eu atendi essa semana, era exatamente isso. A mãe se sentia ameaçada como mulher, e a mulher falava: Fran, quando eu era criança, eu usava moletom, eu me escondia, e a minha mãe me acusava de ser uma ameaça, né? Então, o comportamento narcisista tem raiz no quê, gente? Por que que essas mães demonstram essas ações? Lá no medo de mostrar imperfeições. Essa mãe também não foi validada naquilo que ela era. E essa insegurança profunda se manifesta como competição com a própria filha. Então, ela tenta se provar ali, mas muitas vezes ela nem consegue perceber. E isso é a mãe que a gente conviveu e a mãe que a gente introjetou, trouxe para a nossa vida, inclusive adulta.
tá? E aí, quando eu tenho essa mãe interna narcisista ainda, aqui na vida adulta, em tudo que eu faço, eu lembro dessa situação, dessa história dessa mãe, é possível que eu vá é, viver me julgando, me criticando. Então, eu falei para vocês que essa voz dessa mãe interfere até no nosso salário, porque eu nunca sou boa o suficiente. Eu coloco uma roupa, não tá bom, eu vou lá e troco 10 vezes de roupa. Eu só consigo ver defeito, eu não sei receber elogio. Tava contando para as mulheres ontem, fui elogiar uma pessoa, nossa, tá divina com esse vestido. Ela disse, ah, mas esse aqui é tão velho, ui, não sei. Não sei receber elogio. Eu acabo, de alguma forma, permitindo que as pessoas me julguem. Ou seja, gente, eu reproduzo comigo, eu faço comigo aquilo, aquelas críticas, aquilo que a minha mãe fez comigo lá no passado. Ou que a imagem que eu tinha, ou, né, a situação. E aí, então, eu passo a ser a minha mãe interna narcisista. Vocês entenderam? Eu passo a reproduzir esse padrão de crítica e julgamento. Quem se identificou aí, gente? Coloca aquela roupa, se vê como uma ameaça, se não confia em si mesma. Faz muito sentido o que a Fernanda trouxe. Sou muito julgadora da minha mãe. Sim. Qual que é, então, o exercício de cura para esse modelo de mãe interna que nós temos, essa imagem que molda os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, a nossa profissão, a nossa vida, as nossas escolhas? Porque se eu tenho essa mãe interna dentro de mim, narcisista, me criticando o tempo todo, isso vai fazer com que eu não tenha bons relacionamentos. Isso vai fazer com que eu não tenha uma relação bacana no meu trabalho, porque é crítico o tempo todo. Me identifiquei total, Michelle falou. Tá. O exercício de cura, no final eu vou trazer algo bem profundo, mas aqui eu já vou dar uma pincelada para essa mãe interna, o que você tem que fazer com você mesmo. Você, mulher adulta, a partir de agora, está sendo chamada por mim, pelo feminino, pela ancestralidade, por que for, chamada para assumir o lugar de melhor mãe do mundo para você. Eu, a partir de hoje, construo a imagem interna da melhor mãe do mundo para mim. O feminino é acolhedor, é amoroso. Traz essa mãe para acolher isso que você sente, para acolher os seus defeitos. Então, quem tem essa mãe introjetada dentro de si precisa trazer a melhor mãe do mundo, onde ela se despede da necessidade de elogio. Essa mãe interna agora assume a responsabilidade por essa criança e vai elogiar essa criança interna. Você, adulta, precisa se despedir desse reconhecimento da mãe, essa busca. Minha mãe só vivia com defeito, então eu vou fazer algo para agradar ela, para o quê? Vai que ela me veja, vai que ela me reconheça. Não, acabou. Eu vou reconhecer a minha mãe interna, amorosa, acolhedora, feminina, vai reconhecer a minha criança agora. Depois eu vou fazer um exercício para você ancorar isso aqui, tá? Vai ficar bem mais fácil. Querem mais um tipo de mãe? Essa mãe, ainda falando da narcisista, ela precisa aceitar essa criança, confiar nessa criança, entrar em contato com partes suas que vão reconhecendo o melhor que você faz, sem crítica, sem julgamento.
Eu aceito você e eu confio em você. É hora de começar a ver o que é bom para mim. Você vai começar a se olhar no espelho e se reconhecer, se aprovar, se cuidar. Aquele amor que você buscou, você vai se dar ali, ó. Para um tempo e olha no fundo dos seus olhos, sem crítica, tá? Com reconhecimento. Esse é o antídoto para a gente começar a transformar essa imagem interna da mãe narcisista para essa mãe que aceita, confia e incentiva. Vai depender de você, adulta, ok? Segundo tipo de mãe, a Adriana falou, vamos para o segundo tipo, a vítima. Eu vi que vocês colocaram lá no grupo o movimento que eu pedi para fazer, né? Como a sua criança enxerga a sua mãe hoje, e algumas de vocês trouxeram, ixi, a minha criança vê a minha mãe como vítima. Então, olha a imagem interna que você tem da sua mãe, assumindo responsabilidade. Essa mãe, até tem dois tipos de mãe vítima, tá? A mãe que vive se sentindo abandonada, carente, dependente, que frequenta, e frequentemente ela liga, pede apoio, ajuda, ela tem medo de ficar sozinha, acredita que não consegue fazer as coisas sem ajuda, tá? Esse é o primeiro tipo. Mas existe a vítima também, gente, que aí vai pegar a gente. A vítima guerreira. Quem aqui é a tal da mulher guerreira e heroína? Você é uma vítima também. Sim. Hoje a minha mãe é vítima, mas lá atrás era o oposto. Ai, a vítima guerreira é aquela que bate no pé. Deixa comigo, eu faço. Não posso contar com ninguém, eu tenho que me virar. Então, olha a vítima, eu não posso contar com ninguém. Eu até conversando com uma amiga que tem uma história parecida comigo de ter que fazer acontecer desde cedo, né? E eu falei, claro, né, amiga, por sobrevivência. Então, nós somos a vítima guerreira. A vítima que se sentia abandonada, rejeitada, e que se ela não fizesse por ela, morria. Ou achava que ia morrer, né? Então, quando vê essa vítima guerreira, e a vítima guerreira, ela vai ser muito controladora também. Que- Muito controladora. Difícil olhar essa parte nossa, né? Porque para evitar que os outros me deixem na mão, eu vou ficar em cima. E se algo sair fora ali, eu já vou fazer alguma coisa. E aí eu não olho as pessoas, eu interfiro. Então, existe essa vítima queixosa, mas existe também essa vítima guerreira, tá? Então, qual que é a dor que eu falei um pouquinho, né? A dor sempre vai ser o abandono das vítimas. Essas mães se sentiram desamparadas na infância, passaram por dificuldades e esperaram sempre por ajuda de irmãos, parentes ou outros. E no caso da guerreira, ela precisou fazer por si e às vezes pelos outros, às vezes até pelos irmãos, pelos pais, para continuar sobrevivendo. Entenderam, gente? Chegou aí? Quem tem essa vítima? Ou vítima ou vítima guerreira aí? Me descreve certinho a vítima guerreira, né? Realidade nua e crua. Mais importante para a gente sair da ilusão, tá? Então, essa filha da vítima do primeiro tipo, né, que é queixosa, que depende dos outros, ela vai buscar essa imagem interna, tá, que nós temos dessa mãe vítima, ela vai buscar a mãe nos outros, esperando que alguém salve. Então, né, eu preciso de ajuda, eu preciso que faça de mim, eu não consigo fazer sozinha. Então, essa vai buscar a mãe nas outras pessoas.
ela não consegue confiar que ela consegue realizar sozinha. Precisa de marido salvador ou de sócio que resolve e toma frente de todas as situações. Ela sempre está na postura de dependente. Gente, na verdade, esse é a nossa postura interna. Então, nós vamos buscar a mãe nos outros, esperar que alguém salve a gente, não confia que a gente consegue realizar sozinha. Eu vejo que a gente vai para todas essas mães, tá? Todas elas. Tem hora que a gente tá lá buscando, pô, não tenho ajuda, não tenho ajuda, eu queria um marido para me ajudar, um salvador, né? Eu queria um chefe, eu queria um sócio, alguém que me salve disso aqui. Eu quero que alguém resolva e tome a frente das minhas dificuldades. Então, as guerreiras que falaram que se identificam mais com guerreira também se identificam com essa vítima. A gente também, com essa mãe interna vítima, fica nessa postura com o mundo, com a vida, esperando que alguém nos salve, pedindo afeto, dinheiro, reconhecimento, não consegue se sustentar sozinha, né? Então, outro comportamento nocivo dessa mãe interna é querer salvar a própria mãe, né? Então, eu vejo a minha mãe naquela situação, então ela não consegue se virar sozinha e eu tenho culpa por ir para minha vida e me virar sozinha. E aí eu quero ir lá salvar aquela minha mãe que tá naquela postura, né? Mas internamente eu também fico queixosa, lamentando, buscando. E aí eu culpo ela de não conseguir fazer minhas coisas pela minha própria vida também, ter as minhas próprias conquistas. Porque sempre quando você vai salvar alguém, na live de segunda-feira aconteceu isso, gente. Isso é importante que a gente vai falar, porque eu sei que é um ponto que tocou vocês. Quando a Rosley comentou que ela estava lá tentando achar formas de ajudar a pessoa que ela está conhecendo, né, o futuro namorado, e que ele está num momento difícil, depressivo, não quer ver ninguém, tudo mais. Gente, essa é a salvadora em nós. Enquanto a gente está lá achando formas de ajudar ele, seja, eu vou fazer uma oração, vou conectar com algumas pessoas que podem ajudar, especialistas em depressão, não sei o quê. Quando você está colocando essa energia para resolver a vida do outro, você está deixando vazar, desperdiçando a sua energia para fazer por você. Então é uma fuga muito grande. Deixa eu ver se eu ajudo ele, para ele depois me ajudar, para ele não me abandonar, porque a minha mãe interna está nessa postura vítima de abandono, buscando um salvador. Então deixa eu fazer por ele ao invés de fazer por mim, e assim, quem sabe, ele me salva. Porque a minha mãe interna, me salvar de mim mesmo, só se a gente passa por uma conversa como essa. Esse é o objetivo aqui. Você acionar essa mãe interna para que você possa salvar você mesmo, tá? Então, a filha guerreira, que tem essa mãe, né, que vai, que faz tudo, ela é uma fazedora compulsiva com dificuldade de receber ajuda. Quero resolver tudo para mim, pelos outros, me sinto cansada, não vista e vou fazendo. Pegou aí, guerreiras? Então, qual que é o exercício? O que que essa melhor mãe do mundo ativada, essa adulta com responsabilidade sobre essa imagem que você carrega da sua mãe dentro de si, que molda todas as suas relações, o que ela precisa fazer para resolver isso? Passei a vida querendo ajudar e salvar os outros. Exatamente. A bolsa tá cheia. É, Renata? A bolsa tá cheia. Então, olha aqui, ó. Para resolver isso, para aquela parte nossa vítima, aquela mãe nós vítima, a gente precisa começar a fazer pela gente mesmo sem esperar por ninguém.
Gente, isso aqui é tão real. Eu estou num processo assim que eu tenho muita dificuldade em achar equipe para trabalhar. E aí, eu estou fazendo por mim. Ai, mas cansa, mas é difícil, mas a gente dá uma chorada, a gente dá uma reclamada, a gente dá uma enrolada, a gente dá. Ai, tá, não consegui o resultado porque também ninguém me ajuda. Olha essa vítima dentro de mim. Então, sempre lembrar e dizer: não, eu vou fazer por mim. Essa é a cura também de eu aprender que eu posso, no meu tempo, nos meus passos, fazer o que eu preciso, tá? Segundo padrão. Ah, ainda no primeiro, tá? Reconstruir uma boa mãe interna que faz o que precisa ser feito sem reclamar. Desenvolve a autoconfiança, não esperar para que os outros supram as suas necessidades. Acabou a história de Salvador, tá? E depois, para o segundo padrão, para guerreira, o meu exercício é. Quem adivinha essa, gente? Se eu sou guerreira, se eu tenho que fazer tudo por todos e tal. Se eu tenho controle de tudo, qual que é o exercício de cura para acalmar essa guerreira? Quem sabe? Quero ver se vocês estão aqui, ó, captando e vão entender já como que a gente faz para exercitar esse outro lado, essa outra postura. Como que cura a guerreira? Qual é o exercício de cura da guerreira? Eliana, delegar. Quem mais? É sobre isso, aprender a receber ajuda. Então, mais do que delegar. Ai, soltar o controle, a Adriana trouxe. Confiar. Escreve bem grande, guerreiras. Relaxar. Impossível para quem está no modo sobrevivência, luta, tem que fazer, tem que acontecer, tem que salvar, tem que lutar. Descansar, acolher, perfeita, Eldina. Aprender a receber. Ó, essa boa mãe interna precisa receber ajuda, dando espaço para os outros participarem da sua vida de igual para igual. E aprender a receber, gente, não é receber o que a gente gostaria de receber, tá? Aprender a receber é saber tomar aquilo que tem aqui para tomar. O que que a gente faz? Isso é uma postura bem importante a gente trazer aqui, tá? O que que a gente faz? A pessoa não fez do jeito que eu queria o copo cheio. Então eu vou tomar também. Só de raiva não vou tomar. Porque deveria ter me entregado o copo cheio. Poxa, custa me dar o copo cheio, mas aqui, ó, me deu um copo menos da metade. Onde que pode isso? Essa pessoa sabe receber? Nós sabemos receber? Ai, que exercício! Receber o que a pessoa pode dar, do jeito que ela dá. Porque aquilo é a verdade dela, aquilo é a essência dela. Não é o meu controle manipulando para que ela dê o que eu quero. Toda vez que ela vai fazer o que eu quero e não o que ela pode, ela está sendo alguém que ela não é. E a gente também não quer alguém que não seja verdadeiro, é ou não é? A gente quer alguém verdadeiro, mas a gente quer transformar essa pessoa para que ela dê o que a gente quer. Que bom que a gente pode falar disso e começar a perceber isso, né? Para sair dessa furada. Então, aqui é muito importante. Uau, eu achei que eu precisava um pouco mais de água. Mas eu posso encher, eu posso complementar por mim mesmo aqui. E eu tomo o que você me deu. Eu tomo o que você pode me dar. Eu deixo entrar para mim, passar por mim. Então, é sempre o processo de eu ir e escolher receber, escolher tomar. Foi suficiente, até sobrou um pouco.
esse gole que eu dei foi suficiente. Desculpa por exigir tanto de você, eu nem precisava de tanto. Quando eu precisar, eu posso tomar o que ainda tem, eu posso pedir um pouco mais para você, ou eu mesmo posso encher o meu copo. Exemplo legal, né, Weldner? Tem vindo cada exemplo nesse campo que, ó. Então, meus amores, deusas maravilhosas, falamos só de dois tipos, eu sabia que ia ficar corrido, mas não adianta falar por cima, encher vocês de informação se a gente aprofundar um pouquinho, tá? Então, falamos de dois, temos mais. Eu vou ver como eu vou disponibilizar para vocês, vou falando um pouco mais em live. Quem quiser o material estruturado, depois eu vou disponibilizar por um valor assim, ó, tipo R$ 10, tá? Algo bem simbólico para você ter o material todinho ali, mas ainda não está disponível. Vou pensar nisso, como é que eu vou fazer. Mas vamos fazer o último movimento, vamos? Vamos fazer, que daí tem a ver com o movimento que a gente fez lá no grupo de Despertar Sistêmico, que é o nosso grupo gratuito. Quem não tá, vai no link da bio, entra nesse grupo, porque tem muita coisa acontecendo lá. Eu tô aparecendo pouco aqui no Insta porque eu tô entregando mais lá. Então a gente tem conteúdo lá no grupo, a gente tem lives aqui, a gente vai ter Zoom. Eu acho que segunda-feira que vem nós vamos nos encontrar num Zoom gratuito para ouvir vocês, para a gente fazer movimentos, para vocês trazerem histórias, como era antigamente lá no Resgate do Feminino, nos nossos encontros, tá? Tô sentindo de fazer isso. Então, me aguardem, porque é uma semana especial, especial mesmo. Quem está no grupo vai receber e é um grupo gratuito. Como você pode equilibrar a troca, gente? Como você pode, porque senão você também só recebe, né? Ou essa criança só quer receber. E a gente vai para o adulto quando a gente contribui também. Você pode ajudar compartilhando essa live, dando o seu like, encaminhando para outras pessoas, né? Tanto o grupo quanto as lives, comentando, interagindo, tudo é uma forma de retribuir, porque você dá aquilo que você precisa, tá? Então, eu estou aqui empenhada para entregar a informação que eu tenho, as coisas que me ajudaram muito na minha caminhada para chegar onde eu estou hoje, porque eu sempre digo, Deus, usa a minha vida como testemunho, porque o que eu vivo eu gostaria que as pessoas vivessem, né? Trabalhar com o que ama, ter tempo para a família, poder fazer escolha, quero viajar, eu vou, né? Tem dinheiro para isso. Então, assim, é algo que dá para viver, um relacionamento que a gente conversa, que a gente tem os nossos desentendimentos, mas a gente aprofunda e fica melhor do que estava, tá? Então é construção, construção, é tudo isso que eu estou aqui trazendo de informação para vocês construírem essa versão mais fortalecida de vocês, mais consciente para vocês tomarem melhores decisões. E dá para beber muita coisa disso que eu estou entregando, gente. Muito, muito. Mas a forma que você retribui é participando e espalhando essa mensagem, tá bom? Tem uma amiga amada nesse grupo, uma amiga de mais de 40 anos. Que bênção! Arrasou, Eliana. Vamos para o movimento, tá? Então, a gente já tem essa parte aqui, que é como eu vejo a minha mãe, tá? Como eu vejo minha mãe, como eu vejo a vida. Só que agora eu preciso de mais três partes nessa folha. Então, digamos que aqui vai ser mais uma parte, aqui vai ser outra e aqui vai ser outra. No fim, ficou uma página de 4 partes. Não é difícil de entender, tá? É só você fazer uma página aí de 4 partes. E aí, você vai colocar assim, ó. Ontem, a pergunta que eu fiz lá no grupo foi um pouco diferente do que eu fiz agora no início da live. A pergunta foi: respira, entre em contato com a sua criança interna e deixa revelar como a sua criança interna vê a sua mãe agora. E coisas incríveis foram reveladas lá no grupo. A Eliana mesma disse: Fran, pela primeira vez eu me senti vista pela minha mãe, tá? Então, na primeira parte, você tem 3 partes nessa folha aí, certo? Aqui, aqui e aqui. Na primeira parte, você vai colocar assim, esse movimento que eu botei lá no grupo, como a minha criança se sente, como a minha criança vê a minha mãe agora. Respire e deixa revelar, não é o que eu conto de história. Respire e deixa revelar.
Aí você vai anotar, tá? Ok? Quem já está no grupo já fez, já tem. Pega o que você tem lá, ok? Segunda parte aí da sua folha, você vai botar assim: o que essa criança precisa dessa mãe? Então, para quem já se sentiu visto e tal, talvez não precise de nada, tá? Mas teve mulheres que falaram: ah, eu vi a minha mãe abandonar, de costas, ou vítima, ou não me vende e tal. Então, o que que essa criança precisa? Ser vista, ter um carinho, um colo. Cada uma vai saber o que é para si. Eu estou dando só exemplos que eu não quero nem sugestionar vocês. Mergulha em você e deixa revelar, deixa vir, tá? Aí você vai colocar o que essa criança precisa dessa mãe. E na terceira parte, você vai colocar assim, ó, vai juntar com o movimento que eu falei lá dos tipos de mãe. Qual que era a proposta? Entender que essas imagens que eu estou vendo, como a minha criança vê, como eu vejo a minha mãe, o que eu vejo que ela precisa são imagens internas minhas. Então, a pergunta que você vai escrever para esse último quadrado é assim: como a minha adulta pode suprir as necessidades da minha criança, ó. Como que eu posso fazer aquilo que eu anotei ali? O que essa criança precisa dessa mãe? Como que a minha melhor mãe do mundo, essa nova mãe interna responsável que cuida, se responsabiliza por dar para si, por encher o seu próprio copo, pode atender às necessidades. Então, se você colocou ali ser vista, carinho, acolhimento, você vai precisar, não tem fuga. Depois eu faço, aí não tenho tempo para isso. Não. A sua cura é você dar para você isso que você colocou ali, naquilo que a sua criança precisa da sua mãe. Você só vai entender o que eu estou dizendo se você se permitir vivenciar esse exercício. E não é só na mente, tá? É no corpo físico. Deixa, traz o movimento. É acolhimento? Como que é? O que que a minha criança vibraria? Cara, um abraço bem apertado da minha mãe. Ai, daí a sua adulta vai ali, olha bem para sua criança e abraça a sua criança assim, ó, com afeto, com carinho, com doçura, tá? Entra na energia, não faz mecânico automático, porque, ó, a última constelação da supervisão, a mulher queria muito a cura, mas ela queria que acabasse logo. Fazer de qualquer jeito para acabar logo, e aí não se entrega, não mergulha, tá? Para a gente ter resultado, a gente precisa mergulhar. Às vezes vai se abrir algo, uma energia maravilhosa de puro aconchego, amor, acolhimento. Às vezes vai se abrir algumas sombras que a gente precisa assumir, como eu falei para vocês, o quanto que eu era arrogante, né? Olhava para a montanha e já dizia que eu sabia tudo que estava lá na montanha, e saía falando para todo mundo e convencendo todo mundo que aquela era a única verdade. É difícil olhar para isso. É difícil para ver que a minha criança precisava de limite ali, entende? Mas você poder entrar no movimento. Desde o resgate, durmo com a representante da minha criança. Legal, Eliane. Então agora você não vai só dormir no automático. Você vai fazer esse exercício e você vai ver que fase, que etapa que você tá, o que realmente ela precisa, tá? Você vai olhar verdadeiramente. Saia do automático. E é isso, meus amores, para nossa live de hoje. Acho que tem bastante coisa para você fazer. A semana continua, tem mais aí 4 tipos de mães, fora os que não estão aqui, que a gente vai falando e vai sendo convidada a vivenciar todos esses processos. Eu desejo que tenha aí chegado, te tocado, acomodado e te dado forças para você caminhar em direção de si mesma e trazer essas novas imagens que habitam em você, que te levem para mais relações saudáveis, mais dinheiro,
mais realização, tá bom? Foi muito bom sempre, gratidão. Minha criança só queria que a minha mãe parasse de projetar as dores dela em mim. Então, Nair, olha para essa criança e fala coisas para essas crianças que não são dores, tá? Você não é culpada por isso, por aquilo. Olha que coisa boa isso. Você também proporciona isso. Você também proporciona aquilo. Vai fazendo esse movimento que vai ser muito importante, né? Tá? Eu garanto. Vai dar um efeito. Olha para sua criança e vê pelas coisas maravilhosas que ela é responsável. Diga para ela. Deixa ela sentir. Porque você acaba colocando também as dores do mundo em você, tá bom? Beijo, meus amores. Ótimo dia. Espero vocês no grupo para a gente papear mais.